iniciar a apresentação, então, eu vou falar um pouco sobre educação em saúde no diabetes. A parte na atenção primária de Nova Friburgo foi o desenvolvimento do estudo que eu fiz durante o meu mestrado em saúde coletiva. E essa demanda veio a partir do meu TCC. Durante a graduação, eu já estava em contato com pacientes que tinham diabetes mellitus por meio do estágio na humanitária. E lá a gente fazia ações de educação em saúde e a gente percebe a importância de ações conjuntas, junto com o tratamento com o médico, o tratamento com os remédios, porque nem sempre esses pacientes, no intervalo de tempo entre consultas ou durante uma consulta com o médico, vão ter aquela orientação que a gente sabe que é necessária para que ele entenda o que ele tem, não só com diabetes, com qualquer outra doença, seja ela crônica, seja ela uma condição pontual. Então, é muito importante a gente abordar a educação em saúde, independente do tipo de patologia que a gente está abordando. O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico caracterizado pela hiperglicemia persistente, e essa hiperglicemia, esse aumento da glicose, pode ser causado por defeitos tanto na produção de insulina, quanto na ação de insulina, quanto nos dois simultaneamente. Dessa forma, a gente vai ter 4 grandes grupos de diabetes. O diabetes mellitus tipo 1 é um tipo de diabetes no qual a pessoa já nasce ou desenvolve muito cedo problemas pancreáticos que vão levar à destruição das células das ilhotas que são responsáveis pela produção de insulina, e esse paciente já se torna insulino dependente desde cedo. Entretanto, essa terminologia já não é tão comumente utilizada, porque no diabetes tipo 2, que o pessoal chamava de diabetes não insulino dependente, existe a possibilidade do paciente evoluir para uma necessidade de insulina. No diabetes mellitus tipo 2, a pessoa vai desenvolver essa doença um pouco mais tarde, ela vai ter diversas causas, e geralmente o tratamento medicamentoso é feito com comprimidos, mas como eu falei anteriormente, pode haver essa necessidade de evoluir para tratamentos com insulina, ele pode ser interrompido ou ele pode ter que continuar para o resto da vida. O diabetes mellitus gestacional é uma condição na qual a mulher não tinha diabetes antes da gravidez, mas desenvolve essa condição durante a gravidez e ela pode ou se resolver com o momento do parto ou persistir, e no caso a mulher entra em diagnóstico de diabetes tipo 2. E os outros tipos de diabetes são pequenas especificações de diabetes que podem estar relacionadas a problemas genéticos, a consequências de medicamentos, a algumas doenças que podem desencadear o diabetes. Eles são bem menos comuns. Então, basicamente, o que a gente aborda com muita frequência é o diabetes tipo 2, que é o mais prevalente na população, seguido pelo tipo 1, e em alguns casos também o diabetes gestacional. A Federação Internacional de Diabetes, ano passado, liberou um estudo com um ranking de acordo com a quantidade de pessoas diagnosticadas com diabetes entre 20 e 79 anos de idade, e a gente vê que o Brasil ocupou a 5ª posição ano passado, com 16,8 milhões de pacientes diagnosticados, e a projeção é que essa 5ª posição se mantenha em 2030 e em 2045, com os casos evoluindo para 21,5 milhões e depois para 26 milhões de pessoas entre essa faixa etária diagnosticadas. A partir daí, a gente começa a perceber a importância de fazer esse acompanhamento com o paciente de forma precoce e de poder acompanhá-lo ao longo da sua vida, porque o diabetes é uma doença crônica que não tem cura e que vai demandar gastos, sejam eles diretos ou indiretos. Os gastos diretos vão estar relacionados à produtividade desse indivíduo na sociedade e também a parte dele como os gastos que ele tem com ele mesmo, sejam gastos com medicamentos, com consultas médicas, caso ele nem sempre possa ter acesso ao sistema público. E os gastos indiretos são todos os gastos que vão decorrer dessa questão dos gastos diretos, como a perda da produtividade a longo prazo e os gastos que isso também demanda para o sistema de saúde como um todo. Dessa forma, entra a denominação da educação em diabetes, que é um processo definido pela Sociedade Brasileira de Diabetes como desenvolvimento de habilidades para o autocuidado, com incorporação de ferramentas que são necessárias para que o paciente possa atingir as metas estabelecidas em cada etapa do seu tratamento. A educação em diabetes vai ocorrer entre o educador, geralmente um profissional de saúde, e o educando, que seria o paciente. E a importância é sempre colocar o paciente como protagonista do tratamento dele. A gente pretende, enquanto educador em diabetes, que o paciente saia de uma posição de apenas ouvir as recomendações e que ele passe a ser um sujeito ativo em seu tratamento, para que dessa forma ele tenha compreensão do porquê ele está fazendo esse tratamento, dos benefícios que isso vai trazer para a vida dele e, por consequência, para ele ter uma melhora na qualidade de vida.
Dessa forma, por que a gente vai falar para esse paciente que é importante realizar essa educação? A gente pretende que conseguir com esse paciente reduzir barreiras, sejam essas barreiras dele com a família, dele com profissionais de saúde e dele com a sociedade no geral. O diabetes, apesar da gente já ter muitos avanços nos estudos, ainda é considerado um certo estigma dentro da sociedade quando a pessoa tem um diagnóstico. Às vezes é considerado ainda uma sentença quando essa pessoa tem um diagnóstico, como se ela tivesse que interromper todo o tratamento, toda a vida cotidiana que ela tem por conta, em prol do que a doença pode causar para ela. E a gente tem que demonstrar para esse paciente que não é necessariamente assim, que com o tratamento correto e o acompanhamento correto, ele vai levar uma vida que é tão normal quanto a vida de uma pessoa que não tem diabetes, dadas as devidas restrições em comparação. A gente também pretende capacitar esse paciente para o autocuidado, porque, como mencionado anteriormente, por ser uma doença crônica, esse paciente tem que ter a capacidade de conseguir ter a habilidade de resolução de problemas por conta própria, para que ele não seja muito dependente de um médico, de um enfermeiro, porque nem sempre vai ser um profissional que ele vai ter acesso 100% do tempo. A gente também pretende, por meio da educação em diabetes, melhorar os resultados, sejam resultados clínicos, sejam resultados relacionados ao peso, sejam resultados relacionados à qualidade de vida. Dessa forma, a gente fazendo o monitoramento frequente desse paciente e ensinando a ele o porquê da gente fazer isso, a gente consegue acompanhar uma evolução no quadro clínico dele, que não, infelizmente não vai poder ser para uma cura, mas vai ser para um belo controle da doença. A gente também pretende prevenir e retardar as complicações que são relacionadas ao diabetes, ou até mesmo a abertura do quadro, quando a pessoa se encontra em quadros de pré-diabetes, ou quando ela já tem vários diagnósticos na família e uma suscetibilidade para desenvolver a doença. E também melhorar a qualidade de vida desse paciente, justamente para ele se sentir uma pessoa ativa dentro da sociedade e não sentir que a doença é um limitante no seu cotidiano e que ele pode seguir a vida dele tomando as medidas necessárias. Dessa forma, a gente consegue que o paciente consiga controlar e ter os 7 comportamentos do autocuidado praticamente todos marcados em sua listagem. Esses 7 comportamentos são preconizados por diversas instituições relacionadas ao diabetes e eles visam justamente essa melhora na qualidade de vida. Eles são baseados em comer saudavelmente, então a gente mostra para esse paciente a melhor forma dele se alimentar, considerando a doença que ele tem, realizar a prática de atividade física dentro da limitação que ele possui, porque nem todas as atividades vão ser recomendadas, ele precisa ter uma glicemia em determinadas taxas para poder realizar as atividades físicas, vigiar os níveis de glicose, sejam eles em jejum, pós-prandiais ou glicoses casuais, tomar os medicamentos de forma correta, e esse em particular é muito complicado porque pela demora que a gente tem entre consultas, às vezes o paciente fica desestimulado de fazer o retorno aos médicos e ele fica por muito tempo com a mesma medicação. E isso a longo prazo pode causar níveis mais elevados e sustentados de glicose, e você vai ter uma certa dificuldade para voltar com tanto a glicose quanto com a hemoglobina glicada desse paciente ao normal. E isso pode gerar complicações a longo prazo. A gente também visa que o paciente, por conta própria, encontre soluções, possa se adaptar saudavelmente às diversas situações da sua vida e também reduzir os riscos que são ocasionados pelo diabetes. Quando a gente fala do paciente e da parte de educação em diabetes, a gente tem que considerar que cada pessoa tem seu tempo. E isso vale para qualquer mudança de vida, esse modelo transteórico de mudança de comportamento. Ele foi proposto por Prochaska e ele é muito utilizado não só em questões de diabetes mellitus, mas também em questões que a pessoa precisa mudar de comportamento para uma atividade física, para uma reeducação alimentar, justamente para demonstrar que cada indivíduo tem um determinado momento para compreensão do porquê que ele está fazendo aquilo. Basicamente, são 5 estágios, eles não necessariamente são lineares, então a pessoa pode sair do primeiro e pular para o terceiro ou voltar, mas basicamente, uma pessoa começa sempre na pré-contemplação, na qual ela não tem consciência do problema, ou ela sabe que ela tem um problema, mas ela não dá a importância que a mudança é necessária. A gente tem a contemplação, no qual a pessoa identifica de fato que esse problema existe, ela sabe que esse problema tem uma importância para ser alterada e desperta-se nela a necessidade de mudar.
essa necessidade de mudar pode despertar tanto por conta própria quanto com a ajuda de uma equipe que acompanha esse paciente. A preparação é quando o paciente consegue sair desse estágio de compreender que existe um problema com ele e ele começa a planejar que essa mudança vai acontecer. Ela vai acontecer em um futuro próximo, na visão dele, e ele já sabe as ferramentas que ele precisa utilizar para que ela, de fato, ocorra. Na ação, o paciente começa a colocar o seu plano em prática e ele toma atitudes concretas que permitem que ele consiga alterar esse estágio no qual ele estava para um estágio que vai levar à sua melhora. E o estágio de manutenção, que é o estágio no qual a gente pretende manter os pacientes o máximo de tempo possível. Nem sempre é perfeito, não é possível ficar nesse quinto estágio para o resto da vida, mas a meta é tentar manter esse estágio ocorrendo pelo maior tempo possível. Nesse estágio, o paciente não vai perder o que foi conquistado no estágio anterior e vai conseguir levar adiante as mudanças que ele fez na vida dele. Como eu disse anteriormente, ele não é linear, um paciente pode sair da pré-contemplação para a contemplação e depois retornar para a pré-contemplação de novo, ou ele já pode estar na ação e, dependendo do que acontece na vida dele, ele pode retornar para a pré-contemplação. Por isso que é muito importante a gente sempre ter o acompanhamento frequente desse indivíduo, para tentar fazer com que ele chegue ao estágio de manutenção e fique nesse estágio por o maior tempo possível. Diversos estudos na literatura acompanham a prática educativa em diabetes. Já foi vista uma evolução entre os anos de 2009, entre os anos de 2003 e 2013, na verdade, na qual a prática de educação em saúde no diabetes deixou de ser o que a gente chama de educação bancária, no qual o paciente é visto como um depósito de informações, ele fica parado ali apenas absorvendo, e ela conseguiu evoluir para uma prática que tem diálogos e problematizações, ou seja, aquela questão de trazer o paciente como protagonista de seu tratamento. A partir dessa evolução, a gente consegue uma melhor adesão do paciente, porque ele vai compreender melhor por que ele se encontra naquela situação e ele vai entender o porquê dele precisar fazer aquilo. Diversas práticas educativas também têm efeitos demonstrados no controle dos níveis glicêmicos, na adesão ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso, na melhora da qualidade de vida e na percepção que o paciente tem em relação ao autocuidado. São estudos que acompanham o paciente por um determinado período de tempo e conseguem ver a partir desse acompanhamento que de fato ocorre uma melhora. Se a gente compara com aquele modelo de Prochaska da mudança de comportamento, a gente vê que o paciente consegue sair do estágio 1 e, em teoria, chega até o estágio 5. Não sabemos se ele consegue ficar por muito tempo no estágio 5, mas já sabemos que existe a possibilidade dele chegar a esse estágio. As práticas de educação em diabetes também reduzem bastante as complicações cardiovasculares, por conta da questão da gente educar o paciente com relação às complicações da doença que podem surgir. E diversos estudos apontam para a importância de uma equipe multidisciplinar ao longo de todo esse processo. Justamente porque o paciente vai em um médico, geralmente esse médico o acompanha para a vida inteira, mas quando a gente tem a estrutura de saúde pública no Brasil, a gente costuma ter as unidades de saúde que tem diversas pessoas compondo uma equipe, e essa equipe vai acompanhar o paciente não apenas em consultas médicas, ele também vai ter acesso a consultas odontológicas, ele também vai ter acompanhamento com enfermeiros. Os agentes comunitários de saúde também vão atuar no acompanhamento semanal com o paciente, com a família, e todos esses integrantes da equipe devem estar capacitados, habilitados para lidar com esse paciente, e eles devem passar por processos de atualização constantes, justamente para conseguirem proporcionar a melhor atenção possível e de forma prolongada. Como se já não bastasse todo o exposto, a educação em diabetes também é prevista em forma de lei federal. Em 2006, foi aprovada a Lei 11.347, que dispôs que a dispensação de medicamentos e insumos para pacientes diabéticos ocorreria pelo SUS, então os pacientes têm acesso a medicações orais, à insulina, aos insumos para aplicação de insulina, a tiras e aparelhos, mas nesse caso é para os insulino-dependentes. Entretanto, todos esses pacientes precisam estar inscritos em programas de educação para diabéticos. Eles precisam estar inscritos e participando. Todo mundo conhece alguém que tem diabetes, todo mundo conhece alguém que tem diabetes e depende da parte do SUS para pegar a medicação. Então, nesse momento, eu trago uma reflexão da gente pensar. Essa educação tem sido feita, considerando essa realidade que a gente conhece tão de perto? A nível de Brasil, como será que isso acontece? Mas já que esse nível é muito grande de extrapolar,
vamos extrapolar a nível de Nova Friburgo. E foi justamente essa justificativa do estudo, investigar se as unidades de atenção primária do município tinham dentro da sua programação de promoção e prevenção a educação em saúde como forma de promoção de saúde para pacientes diabéticos. Durante esse estudo, a gente acabou focando em conseguir esse dado, mas conseguiu outros dados diferentes a respeito de promoção de saúde e prevenção de doenças. Mas quando a gente observa somente os resultados relacionados à educação em saúde no diabetes, das 19 unidades de atenção primária que a gente conseguiu contatar, somente 17 relataram que faziam algum tipo de ação de educação em saúde voltada para o diabetes. Dentro dessas 17 unidades, 16 relataram que o público-alvo expresso para as ações era de pacientes com diabetes tipo 2. 15 pessoas relataram que eram de pacientes com diabetes tipo 1 e 11 unidades relataram fazer com foco para diabetes gestacional, sendo que no diabetes gestacional as consultas eram feitas com um grupo de gestantes, que é uma outra modalidade de educação em saúde que a gente tem, e que eles não colocavam dentro do grupo de pacientes diabéticos, já que já tinha o grupo com as gestantes e esse grupo já tem as particularidades dele. Então, como toda gestante vai ter que abordar o diabetes gestacional ao longo da sua gravidez, essas ações de educação já eram programadas no calendário de curso de gestante. Além disso, durante a entrevista, a gente viu que o principal motivo da população buscar a unidade, no caso seria a procura saindo da pessoa para a unidade e não fazendo a busca ativa sozinha. As pessoas iam muito por conta de marcação de consulta, em seguida por conta da busca de insumos, que é permitida, é autorizada pelo governo federal, partia em algumas situações da própria unidade de saúde da família, da própria atenção primária, fazer a busca ativa atrás desses pacientes, porque como elas têm um atendimento territorializado, elas basicamente conhecem um pouco, regionalmente falando, o grupo de pessoas que mora ali. Então, eles têm noção dos pacientes que possuem diabetes e, dessa forma, eles conseguem, por meio do cadastro, ir até esses pacientes quando eles se encontram muito ausentes no comparecimento. As pessoas também iam buscar, no caso, por conta da marcação das ações que a unidade fazia. Então, quando eles previam algum tipo de ação de educação em saúde, havia o comparecimento. Quando a pessoa apresentava algum tipo de problema com a medicação, na hora de relatar o problema, o pessoal da unidade aproveitava já para fazer um determinado tipo de ação de educação com a pessoa. Em caso de glicemia descontrolada, aproveitava-se o momento que a pessoa estava lá sendo orientada para tentar fazer um pouco de educação em saúde, por conta de sintomatologia apresentada também, e quando a pessoa apresentava dúvida por ter casos na família e já querer começar uma procura de o que fazer no caso dela para evitar que a condição venha a se repetir com ela. Com relação ao objetivo das ações educativas no diabetes, 16 unidades mencionaram que visavam com os pacientes os hábitos de vida saudáveis, a identificação de manifestações e complicações da doença, a prevenção de agravos da doença e o cuidado quando a pessoa já apresentasse essas complicações de doença. 15 unidades mencionaram que o objetivo era ensinar o uso de medicamentos e 5 unidades colocaram outros objetivos, como cuidados com o pé, ensino da insulinização e como a família vai lidar com o paciente diabético. Com relação aos desfechos que a unidade esperava com relação à participação nas ações de educação, 16 unidades falaram tanto sobre educar a população e sobre permitir maior autonomia do paciente no tratamento. 14 viram como motivo a redução na procura pela unidade de saúde, mas não uma redução no sentido de afastar o paciente, mas sim de permitir que o paciente tenha maior autonomia em seu cuidado. E 2 unidades mencionaram outros motivos, como a prevenção de complicações e um suporte que a família pudesse fornecer junto ao paciente. Com relação aos profissionais envolvidos e os temas abordados na educação em saúde, aqui a gente tem uma dobradinha porque os profissionais vão falar de determinados temas. Considerando a estrutura de uma unidade de saúde, que aqui no município a gente tem tanto as unidades básicas, que seriam as unidades maiores, e as unidades de saúde da família, que são as unidades por bairro. A equipe que participava englobava técnico de enfermagem, médicos, enfermeiros, dentistas e agentes comunitários de saúde. Essa é a estrutura básica de uma unidade de saúde da família, e havia uma adesão interessante dos componentes em relação às práticas de educação em saúde.
Dentro das unidades básicas, que a gente já tem uma estrutura com outros profissionais, como o nutricionista, o fisioterapeuta, não se reparava a atuação desses outros profissionais durante as atuações de educação e saúde. Acaba ficando muito a cargo do médico e do enfermeiro fazer essas ações. E todos esses profissionais abordavam como temas recorrentes a questão de alimentação e a questão de cuidados com os pés, como temas mais frequentes, o ensino do uso de medicação, e outros temas também eram abordados, só que com menos frequência, como a atividade física, a hipertensão, que costuma ser uma condição que aparece em conjunto, feridas que esse paciente tende a ter e que tem uma dificuldade de cicatrização, o uso de insulina, o consumo de açúcar de forma mais específica, fora da parte de alimentação, como a questão de intervalo entre as refeições, quais são os cuidados básicos diários, como fica a qualidade de vida desse paciente. E com relação à forma que as ações eram conduzidas no local, no primeiro gráfico, que é o A gente vê qual era o espaço físico utilizado pelas unidades. A maioria delas fazia em sala de espera, a maioria mencionou que fazia em outros lugares, como a seção de pátios de igreja que eram próximos e a própria instituição oferecia o espaço para que eles fizessem ações mensais, ações pontuais. Uma unidade chegou a mencionar o CRAS como o local de realização de unidades, também como forma pontual, e também acontecia na situação de visita domiciliar, que os agentes comunitários de saúde precisam fazer toda semana, então acabavam aproveitando o momento para fazer a ação de educação. E poucas unidades tinham, uma unidade só tinha uma sala reservada especificamente para fazer ações de educação, tanto em diabetes quanto em outras situações. Com relação aos recursos educativos, a maioria contava com material do governo, o material que é disponibilizado pelo governo para poder ter um apoio para fazer educação em saúde. Algumas tinham folders próprios ou vindos do governo também. Muitas contavam com produção de material própria, como cartazes, vídeos, e poucas faziam uso de banner e de projeção. Com relação à metodologia de apresentação da prática educativa, como ela pode ocorrer de diversas formas, a maioria mencionou que abordava por meio da roda de conversa, no qual a gente tem uma parte mais integrativa. Essas rodas de conversa aconteciam geralmente durante salas de espera de consultas de medicamento, então eles aproveitavam esse intervalo de tempo entre os pacientes chegarem e o médico começar a atender para fazer as ações de educação. Algumas faziam na forma de palestra, e na palestra a gente já vai ter o profissional de saúde falando e o paciente ouvindo com momentos de tiragem de dúvida no final. Já na roda de conversa, a participação costuma ser simultânea, tanto do profissional de saúde quanto dos pacientes que estão ouvindo. Poucas unidades mencionaram as demonstrações práticas e também foram mencionadas outras formas de demonstração de educação e saúde. E com relação às ações serem ou individuais ou em grupo, 15 unidades falaram que as ações eram feitas de forma individual, fosse com um paciente sozinho esperando por uma consulta ou na hora de uma consulta com o médico ou com o enfermeiro, e 11 unidades mencionaram fazer as atividades em grupo, fosse em roda de conversa, fosse em palestra, fosse em sala de espera. A partir desse estudo, a gente conseguiu concluir que, no caso de Friburgo, no âmbito de Friburgo, ocorre a realização de ações de promoção e de prevenção de doenças de forma geral, para diversas outras condições. Existem os grupos de gestantes com frequência, existem grupos para pacientes com hipertensão, existem grupos focados para IST, só que quando a gente olha para o diabetes em particular, essas ações acontecem com menor frequência. E quando elas acontecem, a gente ainda enfrenta uma baixa adesão da população, que ainda tem um foco muito no modelo curativo, em detrimento do modelo mais preventivo. Eles geralmente querem uma solução para o problema que eles têm no momento. Ainda tem uma certa resistência em conseguir que esse paciente faça esse acompanhamento a longo prazo, impedindo que complicações surjam. E existem vários impeditivos para que as ações não aconteçam. Existe a vontade em algumas unidades, mas eles enfrentam problemas como falta de espaço, equipe insuficiente, falta de material para conduzir as ações e fazer o acompanhamento. Então, são diversos fatores que influenciam. A gente vê que existe a necessidade de realização de estudos similares para averiguar se e como as ações de
a promoção e prevenção estão acontecendo, não só aqui no município, mas a níveis estadual, regional e inclusive a nível do Brasil mesmo, para a gente conseguir, é impossível padronizar, porque cada região vai ter uma condição diferente, mas para a gente conseguir pelo menos homogeneizar que essas ações aconteçam. E a gente vê que é muito importante que medidas preventivas aconteçam dentro do cuidado à saúde, justamente para a gente sair um pouco dessa condição de medicina curativa e começar a fazer com que o paciente não apenas seja protagonista do seu tratamento, como ele também consiga lidar com a questão de prevenção, que ele pare de apenas focar em resolver problemas pontuais e consiga acompanhar a sua saúde como um todo. Essas foram as referências que eu utilizei para o trabalho. E fica aqui um pequeno lembrete que até quando a gente acha que a gente não está usando o SUS, a gente precisa do SUS e a gente precisa defender também o SUS. E é isso, gente. Muito obrigada.